Gatas! Estamos aqui com mais um dia do Cueca. Hoje com tiro, porrada e bomba, bem. Porque aqui é assim, sentou, lascou. Estamos com um advogado, ele é professor de jiu-jitsu, casado, pai do Vitor, Gustavo Frati. Defesa pessoal para essa mulherada parar de ser tonta e começar a se defender desses machos ridículos, escrotos, que ainda pensa que bater mulher é bonito. Só que não. Agora vocês estão ferrados. Porque eu achei uma pessoa aqui que vai dar defesa pessoal. Vai ficar ruim pra vocês, gatos. Gatos não, né? Que vocês são uns bosta. Tudo bom, Gustavo? Bom, seja Gina, bem-vindo. Tudo bem, tudo jóia. A pessoa começa super bem, você viu, né? Que abertura de tema interessante. Já com tiro, porrada e bomba. Mas é assim que tem que ser. Vamos ensinar essa mulherada aí a se defender, né? Não é? É verdade. Desses caras ridículos que acham ainda bonito bater em mulher, gente. Então, uma situação bem complicada, né? A mulher precisa saber se defender, ela precisa se colocar, tá? A coisa tá cada vez pior, parece, né? Não, aumentou o feminicídio. Olha que beleza. Aumentou. É o país que mais mata mulher, assim, por dia. E você sabe que, né, por ser advogado, eu vou falar um pouquinho também, mas com a Lei Maria da Penha, né, a Maria da Penha ela era enfermeira, ela apanhou muito, sofreu muito, né, até em 1983, que ela, o marido dela deu um tiro nela pelas costas, e ali ela ficou paraplégica, mesmo assim ela tentou fazer diversas coisas, não conseguiu. Depois de muitos anos que ele foi condenado, mas depois ainda foi liberado. Aí o Brasil que foi ali assumiu por uma omissão, que a lei ela não favorecia a mulher. E em 2006, só que a Lei Maria da Penha que ela entrou em vigor e cada vez mais, né, tá tendo violência doméstica, acho que 40% da violência ela é doméstica, né? E a mulher ela tem que aprender a se defender, não é só lutar, é ter a autoconfiança, né? Ela poder se colocar, conversar de uma maneira mais segura e também em situação complicada, saber se defender, não é bater, né? Porque a violência, a força de um homem, ela é muito maior, né? Mas ela tem que... da mulher. Ela fica vulnerável se ela não tiver uma autoconfiança, não souber fazer nada, sair de uma situação real de perigo, né? Exatamente. E pasme, porque eu tenho um quadro ali da Maria da Penha. Jura? Olha ali. Olha só. Você não tinha observado. Não tinha mesmo. Mas eu coloquei. Porque eu falei, gente, essa mulher, ela fez muito por outras mulheres. E todo mundo só fala Maria da Penha, mas ninguém consegue ter a figura dela. É verdade. Aí eu falei assim, eu vou colocar E ela deu voz a essa mulherada e não foi por ela, porque depois que ele deu o tiro nela pelas costas, ele foi liberado, que ele falou que foi uma tentativa de assalto e manteve ela em cárcere privado. Aí ela no banho, ele tentou eletrocutá-la, tentou assassinar por mais uma vez. Aí não conseguiu, depois de 13, se não me engano, 13 anos que o processo veio à tona, também não conseguiu levar isso adiante por várias irregularidades que haviam no processo, que não tinha um foco aí para a mulher, né? Que absurdo, gente. Foi mesmo. E assim, aí onde ela conseguiu ter um pouquinho mais de voz, que ela escreveu um livro, né? Eu Sobrevivi. E é ali que deram voz para ela e foi denunciado isso na Câmara Internacional, Interamericana. E o Brasil foi condenado por omissão de uma lei que não preserve a mulher, né? Dê a segurança para a mulher, e dali que surgiu a Lei Maria da Penha. Né? Ótimo, você já deu até uma aulona aqui do que é a Lei Maria da Penha. E muitas mulheres ainda reclamam que a lei não funciona. Isso que eu fico ainda pasma, e não é um número pequeno de reclamações. Que aí entra com uma cautela, né, tem a medida protetiva, né, para requerer o afastamento, uma série de coisas. Por isso a mulherada tem que aprender a se defender, Andrômeda, não é? Exatamente. Bem, já que o negócio não funciona lá, vai funcionar aqui. Não, vamos ajudá-las. Nós vamos falar a respeito disso. Vamos Defesa pessoal.
É verdade. Como que você enxerga isso, Gustavo? Olha, eu enxergo de uma maneira totalmente benéfica, né? É que a mulher fica, ela acha que ela vai entrar numa academia de luta, né? E sair com o olho roxo, o nariz quebrado, e não é isso que ela busca, né? Então ela busca não só a parte terapêutica da luta, né? Para aliviar a cabeça, a gente sentir bem, fazer uma atividade física. Olha, tem umas porradas presas mesmo, a gente precisa soltar. É gostoso dar soco, bater um pouquinho, mas aprender a fazer com um professor, né? Para você não se machucar, obviamente, mas também tem a parte da defesa pessoal que ela é muito importante, né? Você vai aprender a se defender, além de todos os benefícios que uma arte marcial traz, você vai te dar uma autoconfiança, né? A gente fala na academia que a gente não vende arte marcial, a gente vende confiança, tanto para as crianças, tenho crianças lá desde os 4 anos de idade, e meu aluno mais experiente, 86 anos de idade. Ai, que lindo! Eu dei a faixa preta para ele agora ao final do ano. Me traz ele aqui. Verdade, o seu Moacir, tá famoso o seu Moacir. Moacir, pode vir aqui, queridão. 60 a mais, que eu não vou falar 80, que acho horrível. 60 a mais, você pode vir aqui, vai ser um prazer te receber, porque olha que disposição, verdade, gente. Muito legal. Máximo. Verdade. E você sabe que lá na nossa academia, na Jab Lutas, a gente tem ali, a mulherada procura muito com uma atividade física, né, que está na moda fazer arte marcial, mas 90% do nosso público ali de Muay Thai, ele é público feminino. O Jiu-Jitsu é um pouco menos, temos o boxe também, mas o público em peso ali de arte marcial que estão buscando, a gente recebe ligações todos os dias e gente matriculando, de mulheres. Olha que bacana que está sendo. Super! E o que essa mulher busca? Você já chegou a perguntar? Ela vem... Qual será que é a expectativa dela por buscar por uma arte marcial? E não por uma academia, que todo mundo adora essa academia. Eu não sou muito fã de academia. Né? Então, você não é fã, mas muita gente não é, né? Academia, muita gente acha chato, né? Que saco, meu. É que, na verdade, até pro nosso lazer, a gente tem que ter ali a nossa rotina, né? O ser humano, ele é movido à rotina. E quando a gente começa a faltar, a gente acha que o problema é a atividade física que a gente está fazendo, aí vai buscar beach tênis, depois vai buscar crossfit, depois vai buscar vôlei, peteca, e sempre vai pulando de lugar em lugar, que a gente quer resultado rápido, né? Que não seja botia, tá ótimo. Pelo amor de Deus. Botia não, hein? Mas a atividade física é uma rotina. Quando você está praticando ali, você acaba se interessando, vai gostando. Mas o que faz essa mulher buscar a arte marcial? Eu acho isso muito interessante. Então, que elas buscam, né? Ali, inicialmente, elas chegam não por causa de uma defesa pessoal, mas para um emagrecimento, uma aula de arte marcial, ela gasta mais, em média, assim, 1.000 a 1.000 e poucas calorias por aula. Ela é bem intensa. 1.000 e poucas calorias. Gente, mudando tudo. Sai da academia, gente, vamos para arte marcial. Queima mais rápido, deve definir mais rápido o corpo também. Define, com certeza. Com certeza. A minha esposa, ela treina já tem vários anos e adora. É um vício, né? A gente adquire um vício. E é uma gata, gente. Ele sabe, né? É verdade. Melhor dormir com gata do que com rata. Olha lá. Ai, que horror. E elas buscam, assim, para uma atividade física mesmo, buscar algo diferente. E tem vários famosos aí fazendo, Gisele Bündchen, tem um monte. Então acabou também ajudando a divulgar um pouquinho a arte marcial. E ali por trás, lógico, da defesa pessoal, elas largam o problema, né, que todos têm ali na recepção da academia, fazem uma atividade intensa, dá chute, soco, é gostoso, desestressa. É uma atividade coletiva também. Aumento da adrenalina, né? Então dá uma boa aliviada e tá aprendendo uma defesa pessoal, né? Isso é, assim, eu digo que talvez são o dois mais benefícios. importante. São vários benefícios que você está socializando, você está com várias pessoas ali também em treino. O treino dura 1 hora, é um treino intenso. Mas é uma atividade bem gostosa, é prazerosa, é gostoso dar porrada. Tem hora de tomar também, mas não é tanto assim, vai. Pelo amor de Deus. Não, aí depende do que cada um busca, né? Tem a parte fitness, tem a parte que busca só para aliviar a cabeça, que quando você melhora a cabeça, você melhora tudo. Você quer melhorar
melhora sua autoestima, você quer melhorar o seu corpo, sua alimentação, né, se cuidar mais. Isso tudo vai virando uma consequência, né? E na arte marcial você tem a sua concentração, porque você não tem como pensar em problema ou outras coisas, fazendo guarda, a pessoa tentando ou apertar seu pescoço, ou pegar seu braço, ou tomar um soco. Então você fica focado, isso obviamente tira totalmente os seus problemas, consegue aliviar a cabeça durante aquela 1 hora, para que o problema deixou de existir, mas ele vai sair bem menor do que quando você chegou, e ali você vai conseguir render a tua semana ali, com certeza, né? Gente, eu tô achando isso ótimo, sabia? Você tem que ir lá, a gente vai combinar, você vai lá, você vai gostar, você vai viciar. Ai, vamos fazer o desafio lá da mesmo, viu? Da 40 a mais, você vai ver se não vai. Puta que garanto. Ai, mas só. Eu gosto de conversar, meu Deus do céu. Só tem que de boca fechada, põe esparadrapo na boca da nega e solta ela lá. Porque não, mas tudo tem hora. A aula também tem que ter uma parte descontraída, senão também fica muito chato, né? Não, mas eu acho excelente essa história de você sair um pouco do foco, que eu acho que isso é importantíssimo, porque é um esporte que é dinâmico. Sim. Então você precisa ter uma atenção. Com senão, certeza. Logicamente, você vai levar você não quer levar um peteleco ali, né? O que é gostoso, assim, né, na arte marcial, que quando você entra no tatame, ali pouco importa quem você é, né? Então, assim, se você é médico, se você é um atendente, se você é a pessoa mais rica do mundo, a partir do momento que você entrou no tatame, você... Exatamente, ele é igualitário, não há diferença, não há... as regras do esporte, não as regras pessoais de cada um, a sua individualidade. Ali não, você vai ter que seguir a regra, porque ninguém vai se machucar, ninguém é mais do que ninguém e ninguém é menos do que ninguém. Então, é uma atividade bem legal, bem gostosa, traz disciplina, traz uma outra visão de vida também e te lida com tremendas outras coisas, né? Que além da autoconfiança, te dá o autocontrole, você passa a ficar mais tolerante, você lida com pressão, porque você está no treino, você está lutando, então é uma pressão, nem sempre você está numa situação confortável, então você tem que saber sair dessas adversidades, as situações que nem sempre são as melhores, e se você mantiver a calma e saber o que está fazendo, você vai conseguir sair de uma situação bem delicada. Então, essa é a ideia da arte marcial, né? E é isso que a gente propõe para essa mulherada aí, fazer uma defesa pessoal, aprender a se defender, ter essa autoconfiança, e a pessoa, assim, sabendo lutar, ela não é que ela vai sair na rua e bater em quem for aliciar, puxar o cabelo, mas ela vai manter a distância, ela vai saber sair de uma situação que seja complicada e ela vai manter a distância. O fato de você ter o olho no olho, a gente fala, né, nunca abaixe a cabeça e nem levante o nariz alto demais, no olho já é suficiente. Então você intimida, porque senão você fica vulnerável, né? Essa é a ideia. Por isso que no UFC que o povo, quando começam lá aquelas entrevistas, aí eles vão, né, um apresentar pro outro, aquela coisa, encarada, aquela né? encarada. Aquela intimidada. Exato. Então assim, falando, eu nem entraria ali só nesse olhar aí, né? Jesus Cristo, que olhar é esse? Já matou já. Matou. Mas isso ele, né, desde da criança, né? Então, se você é uma pessoa mais cabisbaixa, a pessoa está falando com você, você está olhando para baixo, está escondendo atrás do óculos. Então, isso tudo cria uma vulnerabilidade muito grande para aquele aliciador, para aquela pessoa que quer judiar, que quer... Né? E a gente fala sempre, eu comento que a pessoa que está sofrendo, né, o assédio, ou que vai... Né, infelizmente, a gente sabe dos abusos que tem, que acontecem. Não acontece, principalmente em violência doméstica, não acontece do dia para a noite. Ele é gradativo, né? Uma hora a pessoa te xinga, você não reage, você vai aceitando certas situações até o ponto que vai chegando aos pontos mais complicados, né? Que é realmente uma agressão física, depois passa para pode passar para outras situações. E começa sempre homeopaticamente. Exatamente. E se você tem uma autoconfiança, a pessoa vem falar com você, você já olha no olho e fala, opa, peraí, né? Você me respeita, você já impõe o limite, você já não dá essa oportunidade. E mesmo assim, quando você está em um local externo, um local público, quando você né, você é tímido, você está olhando para baixo, você está vulnerável, você é uma vítima, né? Então... eles vão identificar aquela pessoa que está nessa circunstância. É diferente de você olhar o olho no olho e falar. E tem algumas regrinhas também, né, para você. A gente, na aula, vai comentar bastante como você intimidar essa situação. Né? Gatos, que eu propus para ele. Como aqui só dá para falar
a respeito do assunto. Ele tem uma academia. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar sobre o assunto. Depois, ele vai dar um treino não. Ele vai dar uns exercícios para ensinar algumas defesas pessoais, porque a hora que esse agressor ou essa pessoa que é um abusador, tem o agressor e tem o abusador. Ele vier, vocês já vão estar preparadas para poder sair dessa situação de risco, que eu acho que esse é o mais importante. Porque falar, óbvio que ele está esclarecendo um monte de coisa, mas ele mostrar para vocês o que vocês podem estar fazendo para se livrar desse agressor e pedir socorro é muito mais importante e muito mais válido do que qualquer outra coisa. Então depois nós vamos filmar na academia dele e vai estar junto com o podcast dele. Sem dúvida. Para vocês não se perderem, né, gatas? Você sabe que você tocou num item importante, né? Que as pessoas, normalmente em situação de perigo, a gente sempre escuta, né? Desde pequenininho, que você fala, grita socorro, pede socorro. E isso não é uma palavra-chave a mais adequada, não, para a sua proteção. Porque você tem que despertar nas pessoas a curiosidade e não o medo, né? Quando você grita por socorro, todo mundo pensa em sair correndo. E você se vê ali sozinha naquela situação, naquele ambiente, e favorece ao agressor. Tem várias palavras-chave, mas você gritar incêndio, fogo, isso desperta curiosidade. Uma pessoa que for olhar e prestar atenção pela curiosidade vai com certeza intimidar, porque se uma já apareceu, o agressor já imagina que outros também vão olhar, vão se deparar com aquela situação e vai acabar inibindo. Então, tem várias situações, não só para você se defender de forma física, né, que é o principal foco que a gente vai passar alguns exercícios, mas a situação verbal também ela acaba sendo muito interessante. Você diz, vamos dar um exemplo. Uma moça está num ponto de ônibus, Sim. Ela está sozinha, vai sair do trabalho, porque às vezes trabalha num shopping. Sim, sai tarde, sai né? tarde. Verdade. Aí ela tá no ponto de ônibus. Sim. Aí chega um cara para tentar um abuso. Sim. O que ela faria nessa situação? Verbalmente, você diz. Então, verbalmente porque a gente ainda não ensinou como ela se defender fisicamente. Verbalmente, a gente recomenda que ela realmente olhe no olho para mostrar que ela não é uma pessoa vulnerável, né? Que ela tenha essa autoconfiança, porque ele não vai avançar, você vai inibir, não que ele não vá, né? Então, 50% dos casos você já elimina aí nessa parte de olho no olho e fala, olha, não chega perto, você se afasta de mim. Aí tem umas posições que a gente, né, fica para esperar para a pessoa não se avançar, você estende o braço, a mão à frente, não fica com as pernas paralelas, se você for correr para trás você acaba caindo, então sempre uma perna uma à frente da outra, em posição e olhando no olho, falando, não se aproxima, por favor, não se aproxima. Se aproximar, você não grite por socorro, grite uma outra palavra-chave que vai despertar curiosidade em alguém que possa ouvir. E qual seria essa palavra-chave? Aí, assim, a gente, normalmente incêndio, fogo, todo mundo para olhar e procurar o que é. Se você grita socorro, normalmente as pessoas já se... Dá um efeito contrário, Dá um efeito contrário, dá um medo. E você tem que despertar curiosidade nas pessoas, né? Então, são técnicas assim, que são aprimoradas. Agora, se a pessoa chegar, e tem várias formas. Se ela pega a tua mão, você consegue se desvencilhar. Se você tentar só puxar o braço, você não sai. Você tem que sair sempre pro lado que está o polegar. Então, você olhou, a pessoa te pegou assim, você vai virar o braço que você consegue se desvencilhar. Tem várias formas. Pegar no pescoço tem uma outra forma de você sair também desse golpe. Pegada pelo cabelo por trás. Aquele abusador vai fazer uma fotinho que abraça para segurar também, levanta... consegue por baixo tirar o braço dele, mas situações extremas também de encostar na parede em cima também tem várias formas de a gente conseguir se livrar, né? Isso muito já vem do abusador em casa, exato. Que é o agressor, né, na verdade. Que ele já empurra aquela mulher para a parede e já segura. Aí ela já se vê totalmente fragilizada. Sim. Porque ela já está fragilizada, na verdade. A gente está falando de uma situação já mais extrema, né? Agora a gente consegue inibir as situações anteriores, mas a mais extrema, onde tem realmente o contato físico, né? De segurar pelo pescoço, segurar pelo braço, segurar por trás, dar aquela gravata, que é um mata-leão. Então tem várias situações para se desvencilhar quando a pessoa cai em cima, para
ficar vulnerável a um estupro, também tem situações Sim. interessantes de defesa pessoal para você se desvencilhar. Não é para você sair e achar que você virou uma lutadora que vai ali medir a força com alguém. A ideia é você sair de uma situação extremamente complicada para fugir, né? Perfeito, é exatamente isso. Não é sobre ser uma lutadora ou ir em combate Sim. com esse Porque... homem, porque você vai perder. Exato, Desculpa. porque assim, a gente não são profissionais de luta, né, Andrômeda? Até a gente pega muitas mulheres, a gente tem na academia que são profissionais, realmente, ela com técnicas, né, o jiu-jitsu, ele favorece sempre o mais fraco, então a gente não precisa medir força, com técnica você consegue fazer alavancas, inversões e ajuda muito numa defesa pessoal, sem você obrigatoriamente dar um soco ou dar um chute. O jiu-jitsu não tem soco e não tem chute, e ele foi desenvolvido realmente para favorecer o mais fraco. Então uma pessoa que tem a extrema técnica, ela vai conseguir se desvencilhar, às vezes até finalizar, que a gente chama, né, aquele agressor, aquela situação. Mas a ideia não é essa. Tem muita gente, escuta falar em defesa pessoal, fala, isso daí é balela, as pessoas falam porque como que eu vou brigar com um homem muito mais forte? De fato, não é para isso, é para você sair de uma situação de perigo. Ninguém quer que você dê um passo adiante. Eu saí da situação de perigo, agora eu vou lá para cima, vou bater nele, vou imobilizar, que a gente vê algumas reportagens no jornal, né, que a menina segurou ele num golpe de jiu-jitsu no chão. Isso é extremamente perigoso, né? Então, a ideia é você sair de uma situação de perigo e correr dali, se livrar. Então, a ideia... E pedir socorro mais pra frente. Para alguém te acudir, não ficar medindo força com uma pessoa. Foge daquele lugar, pelo amor de Deus. Exatamente, para sair daquela situação de perigo. Concordo plenamente. Essa é a ideia. Não, gente, prestem atenção. Ninguém vai ensinar aqui as loucas irem pra cima do cara, porque não vai dar bom. Simples assim. O que a gente vai ensinar é uma forma de defesa pessoal para que você saia de uma situação de perigo, que é o mais importante, porque ninguém quer passar por um sufoco desse. Você tá num ponto de ônibus, porque tem muitas trabalhadoras, as que pegam metrô, tem aqueles abusadores do metrô, que é ridículo, Sem gente dúvida. do céu, né? E fica lá tentando molestar a mulher, que o metrô tá lotado, é um absurdo isso. Então ela tem que dar um cutucão nele mesmo. Ela vai ter que saber se defender, sair daquela situação. Né? Daquela situação, porque você tá com o metrô cheio, 7 da manhã, imagina, aí fica naquela sardinha enlatada, que é o que o brasileiro vive hoje. Que essa mulher vive. Tem até o trabalho uma dela. estatística, assim, não sei, não atualizei os números, né, mas 97% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio ou abuso. Seja uma passada de mão, a pessoa que se aproxima, né? Sim, a tal da encoxada. A tal da encoxada. Então isso é triste, né? E assim, Deprimente. Eles se aproveitam das pessoas vulneráveis. Se você é uma pessoa segura, você tem que olhar o ambiente. Mas às vezes a coitada tá lá de costa. É. E ele tá atrás dela, então ele nem olhou pra cara dela. É verdade. Não ela nem conseguiu fazer a leitura do semblante. Mas se ela for segura, se ela tiver uma autoconfiança, né? Você cria com a arte marcial, você cria essa autoconfiança na pessoa. E ela vai virar, ela vai falar, vai tomar uma atitude. Essa pessoa pode ter certeza que vai enfrentar problemas ali, não com ela, mas com todos que estiverem à sua volta. Quando tem bastante gente é mais fácil, né? Então, você chamar a atenção numa situação dessa. Mas a pessoa tem que ter coragem, esse que é o problema. As mulheres, as pessoas mais fragilizadas, elas se sentem impotentes e ficam vulneráveis. E a pessoa abusa mesmo e, assim, sabe que aquela pessoa não vai fazer nada, na maioria das vezes não vai fazer nada. O que a gente quer é criar autoconfiança. Se sente ainda culpada. Ou é por causa da saia que ela estava, né? Ou por conta de uma calça. Gente, é um absurdo. É um absurdo. É verdade. Essa coitada ainda se sente culpada. Então, às vezes, ela não fala nada na hora, porque ela vai achar que a roupa dela estava inadequada e por isso ela sofreu. Então, que tem aquela situação, né, que já cultural da submissão. E você sabe que assim, a arte marcial, ela tem hoje muitas mulheres, é uma coisa assim muito legal, tanto nas competições quanto nas academias mesmo sem competição, que não seja treino de competição, cresceu muito a quantidade de mulheres. E isso tem acho que ajudado inúmeras aí. Não, já estou muito feliz bem legal.
Gustavo, porque acho que quanto mais... Imagina, se eu sei, né, alguma coisa de defesa pessoal, aí a minha auxiliar que tá em casa, Sim. que pega o ônibus, metrô, tudo mais pra chegar até minha casa pra fazer os deveres. Obviamente, eu vou ensinar pra ela. Sem dúvida. Olha, fulana, se acontecer isso, você já faz isso, isso e isso. Com certeza. Você vai conseguir passar nessa... É uma corrente. Essa questão da autoconfiança, né, a verbal, como se colocar, tudo aquilo que você aprendeu, mas para fazer a técnica, assim, não é que eu estou vendendo um serviço, não. A gente precisa... Muito pelo contrário. Eu comecei o jiu-jitsu em 98, eu estou há 25 anos na arte marcial e, assim, realmente são técnicas. Se você também quiser enfrentar uma situação que você não conseguir, você desafiar a pessoa, isso pode complicar também. Então a gente ensina as técnicas para você conseguir se desvencilhar, sair daquela situação de real perigo, né? Então sim, sempre a gente recomenda que esteja com um profissional, que esteja fazendo, ensinando da maneira correta. Ela não vai ter condições Sim. de pagar. Que a gente, quando a gente fala aqui e pode ir de A a Z. Sem dúvida, que a grande parte é a que não tem a condição, né? São as menos favorecidas e onde, infelizmente, acontecem os maiores abusos, né? Exatamente. Mas tem que divulgar mesmo, isso tem que disseminar, passar adiante. De alguma forma, e quem sabe depois ela consegue... Mas as técnicas em si seriam bem legais que elas aprendessem, mas com um profissional. Sim, mas a parte verbal já inibe bastante, né? Sim, eu acho que o teu papel é fundamental. Eu acho que vai ajudar muitas mulheres. A gente não tem um volume de quanto isso alcança. Mas bastante, bastante, viu, muita gente, eu tenho certeza. Que as pessoas imaginam exatamente isso. Eu vou entrar na academia, vou ter que ficar tomando soco na cara para aprender alguma coisa, sair com o nariz quebrado, olho roxo, tenho que trabalhar amanhã, sou mãe de família, tenho que pegar meu filho na escola e tenho meu trabalho, porque a mulher ela trabalha muito mais do que o homem, né? Bem porque mais, além queridão. Só pra te Não, com certeza. Me situo, poxa, tem que né, ajuda. Ela é tarefa tripla. Tarefa da casa, se tem uma funcionária que ajude, ótimo. Se não tiver, ela tá cuidando sozinha da casa, do filho, do almoço, do jantar, depois da academia que ela vai fazer para cuidar do corpo, tem que estar com a cabeça em ordem, né? Tá em paz com a vida, marido, contas. E ainda sofrendo todas essas situações que a gente infelizmente vivencia aí, que são esses abusos, né? Elas são vulneráveis. Não, gente, né? Acho que só por nós ser mulher, esse governo já tinha que pagar um valorzinho pra nós aqui, né? Viu? Porque fala sério. Não é fácil não. Gente, a gente tem que estar com o olho no peixe, no gato, chutando cachorro. Que isso? E dá conta e ainda sorridente, bem. Senão, se ficar um pouquinho de mau humor, ai, o que aconteceu? Aí então vai falar, pá! Mas tem muito marido bonzinho também, viu? Tem que elogiar a parte também. Vou perguntar pra sua esposa se ela pode dizer isso. Pode perguntar. Como ela não está aqui nesse momento, vamos esperar. Vai deixar a dúvida? Lógico, vou deixar a dúvida. Mari, vem aqui contar se o Gustavo tudo isso, viu? Vamos lá. O que mais você pode nos dizer a respeito da arte marcial? Da arte marcial. Porque ela é tão ampla, né? Olha, ela tem muito tempo, né? Porque a gente começou com a família Gracie, não é isso? Família Gracie. Eu treinei, né? Eu sou um faixa preta da família Gracie. Meu mestre é o Daniel Gracie. Eu treinei com Ryan Gracie. Hoje eu sou uma filial da família Gracie, né? Essa arte marcial é milenária. Ela começou muito tempo antes e com os monges budistas para se defenderem, aí foi para o Japão, do Japão veio para o Brasil, que era um jiu-jitsu completamente diferente, né? E aqui que foi aprimorado, por isso que falam do Brazilian Jiu-Jitsu. Família Gracie que aprimorou o jiu-jitsu e difundiu isso, que hoje é mundialmente conhecido. E tem crescido bastante, viu? Tem sido uma arte marcial muito interessante, eu sou muito suspeito para falar, mas ela, sem você dar nenhum soco, nenhum chute, ela favorece inclusive o mais fraco, né? Que são as alavancas, aquilo que eu estava falando, né? Os estrangulamentos, golpes de torções, e ele não é fácil, mas ele é muito gostoso, ele é viciante, o jiu-jitsu, e é uma das melhores artes marciais que existem. O que eu acho muito interessante, ele tomou força tem muito pouco tempo, né? Que ele ficou, assim, literalmente conhecido. Antes, assim, se ouviu falar muito distante. Porque, assim, eu acho que... Ele ficou mais comercial.
Que eu acho que isso é bom, por um lado, porque facilita para outras pessoas conhecerem. Sim, facilita. Porque o Brasil é o país do futebol. É, verdade. Mas tem crescido muito, assim, com o UFC lá atrás, né? Do Vitor Não, bem lá atrás, quando iniciou, que era o Royce Gracie, ele era todo magrinho, porque antes as lutas eram assim, para mostrar qual arte marcial era mais efetiva. Então colocava o jiu-jitsu contra o taekwondo, ou a capoeira contra o kung fu, e assim ia. E o jiu-jitsu, ele prevaleceu e ele dominou tudo ali, né? Era o Royce Gracie, ele era franzino, ele ainda é o mestre, o Royce Gracie ainda é vivo, muito bom, hoje ele só dá aula, tem academias, né? Eles moram fora do país, mas ele é muito franzino e ele enfrentava pessoas assim, técnicos em outras artes marciais de 160, 180 quilos, ele com 70 quilos ali franzino, e ele derrotava todos, então ele mostrou a eficiência do jiu-jitsu. E com a vinda depois do UFC, né, que hoje a gente tem o MMA, que é o Mixed Martial Arts, que é a mistura de artes marciais. Não se entra num combate e lutar. A pessoa pode ser muito bom em uma arte marcial do Muay Thai, do boxe, mas se ele não tiver jiu-jitsu, ele não pode entrar em nenhuma luta ali efetiva, porque dificilmente uma luta não vai acabar um contra um caindo no chão. E ali no chão ele precisa saber. O jiu-jitsu ele começa em pé, mas ele se desenvolve no chão, né? Então... Por isso que ele cresceu muito. Hoje todos os atletas profissionais, seja da luta que for, que praticam MMA, né, o esporte MMA, ele precisou aprender jiu-jitsu também. E ali deu oportunidade também para a pessoa do jiu-jitsu aprender também uma defesa pessoal em pé e aprimorar o seu boxe, o seu muay thai, o seu wrestling. Mas o jiu-jitsu ele tomou muita força e com base nisso, né, ele foi difundido o esporte em razão dessas situações que colocavam as pessoas de outra arte marcial contra o jiu-jitsu, e o jiu-jitsu ele foi dominante 100% das situações. Olha que máximo, muito gente. Legal. Eu já achei isso o máximo. E ele, como defesa pessoal, ele é conhecido, o jiu-jitsu, a tradução, né, ele é arte suave. A gente fala que a arte é suave, mas o sistema é bruto, ele é difícil, é muita pressão, uma pessoa em cima de você, então não é fácil você suportar e sair de uma situação adversa dessa. A pessoa está montada em cima de você com a mão no teu pescoço, estrangulando, e tem saídas, você tem que manter a calma e tem saídas técnicas para isso, né? Se você só se debater, tentar empurrar... Total. É uma arte totalmente... a gente chama que é o xadrez do corpo humano, né? Isso que eu ia falar. Você tem que estar totalmente focado. Você não pode entrar em pânico, acho que você não pode entrar em desespero. Você tem que usar muito mais o seu racional para saber a hora, acho que, de sair, Você sabe que eu recebo lá na academia alguns alunos que vieram com síndromes do pânico. Não só pandemia, mas anterior é uma síndrome que tem infelizmente, muitas pessoas, né? Depressão, síndrome do pânico. E aquela fobia de uma pessoa em cima de você, tentando se estrangular, quem tem essa síndrome, você fala, é impossível praticar jiu-jitsu, e as pessoas têm vindo para curar essa síndrome, né? Porque você tem que manter a calma numa situação completamente adversa, que te tira da sua situação, da sua zona de conforto. Para você se desvencilhar disso, né? Gente, tô achando interessantíssimo. Não, é muito legal. Pô, meu filho, ele treina comigo, dou aula para ele desde os 4 anos de idade. Ele hoje tem 12 anos, o Vitor, e assim, ele é muito dedicado, muito esforçado, e ajudou muito, porque ele era uma pessoa muito cabisbaixa, ele tinha dificuldade assim, de relacionamento, ele é muito tímido. E a arte marcial ela traz, né, um benefício muito grande entre as pessoas, e você lidando também com as situações que estão fugindo da sua zona de conforto, o que é conforto está mais fácil, né? Então você aprendendo a lidar com essas situações, você acaba se sobressaindo na vida, né? Seja a criança lá para... O conforto é quentinho. Então você fica no quentinho. Eu tenho 55 crianças. As crianças desde os 4 anos de idade lá estão comigo também. É bem bacana. Nossa! E eles aprendem a lidar com essas situações, né? Então eles lutam, às vezes eu coloco eles para ganhar, às vezes para perder, lidar com uma frustração, com uma situação de derrota, eles entenderem que o outro venceu e foi melhor, ele vai treinar, na outra vez ele vai ganhar, e assim vai. E é assim que é a vida, né? Porque é uma geração que não tá acostumada com frustração. Não tá. Nossa geração, meu filho, era frustração em cima de frustração. É verdade. Aí a gente dá conta do recado. Agora, eles têm tudo ali muito fácil, a gente erra nisso, assim.
Mas eu... Temos que fazer o meia-culpa aqui, porque a gente quer dar o melhor. E nem sempre o melhor vai ser melhor no futuro. Sim. Então, às vezes, aquele não ou aquela derrota... É necessário. É necessário. É necessário. Crescimento. Porque o mundo é outro, gente. O mundo não é dentro de casa. O mundo hoje é cibernético, né? Hoje, se você não conversar sobre a tecnologia... Metaverso, dá uma olhada. Né, surreal. Eles ficam mais tempo no celular, em videogame, do que você pede fazer um esporte, às vezes nunca nem chutaram uma bola, um basquete, fala que é um vôlei, não sabe o que é uma bola de vôlei. Gente, mães, olha, verdade. De qualquer classe, dá para colocar o filho no esporte, porque eu sei muito bem. Porque vai pro público, você pode procurar na sua cidade, que vai ter de graça esporte. Tem muito projeto social, Andrômeda. Então, mas essa mãe também, precisa acordar que essa criança precisa fazer um esporte. Esporte dá disciplina, esporte salva. Com certeza. Gente, esporte salva, isso tá mais do que claro. Não, te qualifica para a vida, porque você vai trabalhar e você não passou por uma situação de pressão, por uma frustração, porque em casa é o que você falou, a gente quer dar tudo, né? E não é pensando em errar, pensando em acertar, a gente quer agradar. E a vida não é assim, né? Então você tem que saber lidar com situações complicadas, adversidades e pressão o tempo inteiro. Hoje, ganhar espaço no mercado de trabalho é uma pressão muito grande. A criança ou adolescente ou vai fazer uma prova, um vestibular, ele tem que manter o controle, tem que ter a concentração. E isso ele vai adquirir com uma arte marcial com toda certeza, porque ele não consegue pensar em outras coisas com uma pessoa em cima dele estrangulando o pescoço. Ele vai ter que saber ter a concentração e sair de uma situação adversa. Então isso ele aplica para a vida, não é só dentro do tatame, é dali para frente. Sim. Isso vai refletir na vida dele. Com certeza. É um esporte que, olha a consequência benéfica que vai trazer para esse cara. Dá mais pro que é mais tímido, que é mais inseguro. Porque tem de todo jeito. Tem o líder, né, que chega, sempre blá, blá, blá. Sempre vai ter um líder, sempre. O mundo é feito para ter líder. E vai ter o outro que é mais introspectivo e tá tudo bem. Só precisa trabalhar esse lado da autoconfiança. Da autoconfiança, né? E até da autoestima. Sim, você tendo... Tem falta de autoestima, vai ter falta de confiança. Com certeza. Uma coisa tá atrelada à outra. É verdade. Então vem... Porque aí ele já sente que ele é capaz de fazer um golpe, que ele é capaz de sair de uma situação lá, de estar, lutando, ele conseguiu, naquele momento, se desvencilhar. De quebra ele tá aprendendo, tá tendo uma defesa pessoal, tá aprendendo uma defesa pessoal, né? Não, mas começa assim... com essa, né? Já... Não, deixa essa no bolso, ele não vai nem precisar usar, porque aquilo que a gente estava comentando da mulher, isso reflete não só na mulher, mas para os mais frágeis, principalmente para as crianças, desde que iniciam, né, as crianças, então... Eles realmente, essa questão do bullying, né, nas escolas, tudo, na vida, no condomínio, nas festinhas, isso infelizmente... Porque a gente não levava tão a sério isso, né? Mas imagina, é triste, né? Você sempre olha aquela criança ali isolada e os outros dando risada e chegam e batem e dão tapa. Sim. E assim, aquilo que a gente iniciou o programa falando disso, né? Autoconfiança. Então... Você ensinando uma arte marcial, ele mesmo já não olha mais para baixo, ele já vai te olhar olho no olho. Isso já inibe, já afasta, porque ele sabe que se ele precisar usar para se defender, ele vai ter uma arte marcial. Mas isso é secundário que ele lembra disso. A postura dele no dia a dia já inibe, já muda, porque ele já consegue conversar olhando no olho, ele já bate um papo, ele já fica mais sociável, ele está fora do videogame, ele já está conversando, ele já vai fazendo novos amigos. A arte marcial ela traz isso, né? Um espírito de união, de equipe, é bonito, é legal. Nossa, eu tô achando o máximo. É verdade. E eu queria saber, quando você detecta que um aluno chega para você, que você tem muitas crianças, Tenho bastante. É muita coisa. Aí você já consegue detectar que aquele é mais tímido, que aquele é mais introspectivo. A gente já faz um diagnóstico, já faz um raio-x ali no olhar. Rapidinho, né? Verdade. Aí você, opa, esse daqui, então eu já vou fazer com ele uma coisinha diferente para que ele já comece
senão ele desiste. Não, mas a aula ela é para isso, né? Então, a turminha de 4 anos, de 4 a 7, lógico, é uma aula muito mais lúdica, né? Que eles não vão pensando em ser atletas, aprender uma defesa pessoal nessa idade. Vão pensando em brincar. Então, as brincadeiras são voltadas para a luta, para arte marcial, eles vão aprendendo brincando e vão se desenvolvendo ali. Então, ele vai socializando, ele vai tendo autoconfiança, uma hora eu vou colocar ele para lutar com um aluno iniciante que entrou, que ele vai ganhar aquela luta, mas ele não vai necessariamente comemorar, ele vai respeitar o adversário, ele vai cumprimentar quando ele começa a lutar, quando acaba a luta ele também vai abraçar um amiguinho, mas ele vai despertando ali uma confiança, nossa, ganhei, para ele foi bacana. Vou cumprimentar, mas... Foi tudo. Na outra ele vai ter que lidar com aquela situação, né? E a frustração ela faz parte da nossa vida. Não dá pra gente blindar e falar, não, ninguém vai ter frustração. Ele vai perder, ele vai ter a frustração, mas ele não vai canalizar isso pro lado negativo. Ele vai canalizar, ele foi melhor, mas deu uma bobeada nisso, vou treinar, vou fazer, e vai entrar sorrindo, e vai acabar a luta sorrindo também. Eu acho que ele pensa também, agora eu vou lutar vou treinar em dobro, para eu poder... Não é que ele vai achar que a frustração ela é positiva, né? Todo mundo quer ganhar, né? Mas a gente aprende muito com as derrotas, né? Mas ele não vai levar para uma coisa negativa, que ele não vai mais querer participar da aula, vai cansar. Não, ele vai ter que... Na próxima luta ele vai ganhar, na outra ele vai perder, ele vai acostumando com essa situação. Você pensa na superação. Exatamente. Olha que legal. Essa é a palavra. Né? A superação. Agora eu vou me superar. É isso. Para na outra luta eu poder ganhar desse adversário. Você sabe que nessa aula, né, de 4 a 7 anos tem as mães ali, os 40 a mais ali, não começa com 40, mas elas fazem o Muay Thai, né, eu divido o tatame e eu fico com as crianças fazendo o Jiu-Jitsu. E assim, é bem legal, assim, mas é desafiador para mim, porque a ideia, se tivesse uma cortina, uma parede ali, seria o melhor, porque ela escuta aquela criança tomando uma bronca, a vontade que essa mãe tem de abraçar e pegar a criança e tirar dali, fala, não, a mãe aqui sou eu, entendeu? Deixa que a gente dá um pouquinho de corda, depois puxa um pouquinho, e ele vai aprendendo a lidar com essa situação, e ele não pode tirar a carta branca do professor, mas tem que saber qual é o professor que tá ensinando, mas... levando em consideração aí, considerando que tem muitos professores qualificados, então a mãe ela pode confiar que é difícil você ver o seu filho sendo repreendido às vezes, mas é aquilo que eu falo, a criança que também não apronta, às vezes não é criança, né? Então tem uma coisa errada. A gente dá um pouquinho de corda, mas a gente puxa também, a gente está no tatame, mas é legal, é bacana. Mas é o instinto materno. Não tem jeito. Olha... Então ela tá fazendo a luta dela ao lado ali, aprendendo a defesa pessoal dela. Ó o vidão ali, ó. Aí escuta chamar, já dá vontade de sair correndo e abraçar. Não, meu filho, não. É um desafio pra mim. Imagino, gente, ia colocar uma cortina mesmo. Mas a gente se entende bem. Louca, vai lá abrir. Ai, tá tudo bem. Ela vai dar uma espiadinha. Ela vai. Qualquer mãe vai, porque a gente conhece a voz do filho de longe. Ah, com certeza. De longe. Às vezes nem falou, já pressentiu. A mãe já... alguma coisa aconteceu. Já tem. Tem mais essa ainda. Tô achando que isso não vai dar bom. A mãe, a louca da mãe, né? Tô achando que isso não vai dar bom. Mas outro dia eu recebi um vídeo, aí tava não era nem criança, não, mas devia ter lá seus 17, 18 anos, tava competindo numa competição. A mãe estava na arquibancada, ele estava embaixo, assim, na luta, uma luta de jiu-jitsu. A mãe saiu da arquibancada, pulou, foi em cima do outro menino, começou a bater. Gente, e o filho que estava lutando, não, mãe, tá tudo bem, sorrindo. A gente, calma, a luta não acabou, tenho chance de ganhar. Ridícula, sou eu. Eu sou uma dessas loucas, dessas mães, que sou capaz de entrar lá e bater. Falei assim, sai de cima do meu filho, o que você tá pensando, pelo amor de Deus. Mas todo mundo, não é só mãe não, o pai também, a gente sofre lá. Meu filho compete bastante também, passo vários nervosos, a Mari também, normal. Normal, né? Ainda bem. Eu não sou a única louca. Tem mais uma lá, pelo menos está registrada, que tem mais uma louca que vai lá. Tem sim. Cria bem no México, a cria que dá ruim. Mas eu queria puxar um outro assunto. Gustavo, pensando aqui, você já teve algum caso de mulheres ir até a sua academia para procurar por conta, assim, eu não sei se ela vai abrir, né? Ai, fui agredida, ou sofro uma agressão,
Ou algo do gênero? Não, já sim, Andrômeda. Infelizmente, assim... Que é difícil para a mulher verbalizar isso, assim, né? elas têm dificuldade, né, em conversar sobre isso, né, o que completamente compreensível, né, mas tive sim, tem Também não algumas ajuda, né? Como a gente vai ajudar tive se não algumas sabe? alunas, tem uma aluna no jiu-jitsu que ela sofreu realmente abuso do hoje ex-marido, né, e várias agressões, e aí ela não aguentava mais, e ela veio procurar o jiu-jitsu para saber se livrar de uma situação dessa, que ela chegou, era muito cabisbaixa, também tinha passado por muitas situações, e isso ajudou a ter o equilíbrio ali na mental dela, aprendeu a se defender, então está dando uma autoconfiança muito grande. E hoje ela é outra pessoa, ela é extrovertida, conversa, bate um papo, mas e luta bem também. Então ela tem sido uma aluna bem constante, né, bem dedicada e tem ajudado Ela se bastante. encontrou Ela também. se encontrou e ela relata para a gente, né, mais em particular comigo, ela fala, olha, realmente sofri tudo isso, vim procurar academia por conta do que eu sofri com meu ex-marido, e foram diversos abusos e agressões, chegou até agressões físicas, onde ela colocou um ponto final e ela se sentia muito impotente, cabisbaixa, sabe, e não conseguia Autoestima conversar com zero. ninguém, autoestima lá embaixo, e isso a luta trouxe uma nova vida para ela, assim, ela Ela estava casada quando ela foi te procurar? tava casada e ainda assim, com uma criança, não lembro se de 1 ano ou 2 anos, no colo, as últimas 2 agressões foi com a criança no colo. Então, você vê também, é Jesus. uma coisa que, né, a criança fica também com uma marca, né, uma cicatriz, e No isso subconsciente. vai passando, mas infelizmente é uma coisa que acontece, que a gente estava falando, e muito ainda, né. Aí ela, depois aí ela começou a fazer. Aí ela começou a fazer o jiu-jitsu lá, e ela tá indo super bem, tá super dedicada, se apaixonou pela arte marcial, E se separou. graças a Deus, separou e assim, tá, Não se deu pra dar encontrou. um golpe, leão nele? Golpe, sei lá, como que fala esse leão aí? Mata leão? Não, porque aquilo que a gente estava conversando, infelizmente, Não as tô pessoas brincando. passam muito tempo para ter coragem de relatar ou de enfrentar uma situação dessa. Então, para chegar nesse ponto, é aquilo que você comentou no início, é homeopático, né? Então ela já deve ter Sim. tido agressão verbal, xingamentos, desafios, aumenta a voz, ou a pessoa que chega bêbado em casa e quer descontar na mulher, na família. Então até a pessoa tomar coragem para fazer uma coisa dessas, se passaram muito tempo ali, acabou se passando, acaba dando aquele tempo, depois volta, acha que tudo vai ser diferente, e a coisa, só a tendência é só piorar. Mas ela achei E no super caso dela, corajosa. aí ela relatou, mas depois tomou a decisão dela, né, graças a Deus, e começou a praticar arte marcial. Hoje ela treina muito bem, uma aluna super dedicada, feliz, se encontrou, tá? Olha, Os benefícios da arte marcial. E sabe gente. se defender. Hoje, com Ah, certeza, ela não seria agredida. Não digo para ela enfrentar a não pessoa, mas ela seria. não seria agredida. Com toda Certeza certeza. absoluta. Ia inibir e muito. Olha que felicidade, gente. Verdade. Esse aqui foi o melhor relato, hein? É. Fechamos com chave de ouro. Ó, vamos lá. Então a gente vai finalizar essa primeira parte, porque nós vamos para a segunda, que vão ser as defesas. Eu acho que é defesa, né? Sim, Fala. aprender a se defender. Com certeza. Aí nós vamos até a academia. E ele vai colocar todo mundo pra se defender, gente. Vamos lá. E Andrômeda também, viu? Você não vai escapar dessa, não. Gente, meu Vai cabelinho, aprender. meu bem, não dá pra isso. Eu vou ter que estar lá Não, quero essa mulherada em peso. Hein? falando. Não queira me ferrar, Gustavo. Não, você vai aprender, vai ter contato, você vai ver que vai ser bem interessante. Espero vocês lá na nossa academia. Vai ser bem legal. Nome da academia? A academia, ela fica em São Caetano, é a Jab Lutas, né? O Jab é um soco com a mão esquerda que a gente mede a distância, então chama Jab Lutas, é uma filial da Gracie Jiu-Jitsu também. A gente fica em São Caetano, ali no bairro Santa Paula, uma academia bem familiar, bem legal, bastante criança, mulher, pais, mães. Instagram. @Jab Lutas. Quer deixar mais alguma rede social? Tem TikTok? Então, tem, mas a gente não alimenta muito, é mais o Alimente, Instagram. bem. Então, Trate de alimentar. Porque eu vou colocar você lá
no TikTok. Então, vamos marcar o bonito no TikTok, porque tem que bombar, gente. A gente vai... Como que a mulher vai ver lá rapidinho? Verdade. É ali que ela vai ver, no TikTok. O TikTok tá bombando, né? A gente tem e você vai bombar no TikTok também, meu bem. Temos que fazer isso. Simples assim. Vamos sim. Fechamos aqui, aguardem, que nós vamos agora pra luta. É isso aí. Obrigada, Gustavo. Obrigado você, Andrômeda, pela oportunidade e um tema muito interessante, sim, está dando voz a uma situação que assim, é muito válida e muito legal assim, para difundir mesmo para essa mulherada, para as pessoas mais fragilizadas. E agradeço muito pela oportunidade, não só para divulgar o meu trabalho, mas para divulgar esse encorajamento dessa mulherada aí que precisa aprender a se defender. Empoderamento, essa é a palavra. Temos que ajudá-las. Gustavo, estamos esquecendo de falar do seu evento. Pô. Que agora espero essa mulherada aí, no mês da mulher, dia 18 de março. Fala aqui para essa mulherada. 18 de março, 11 horas, lá na Academia de Lutas. Ela fica ali na Rua General Osório, número 415, quase esquina com a Rafael Corrêa Sampaio. Aí precisa ligar lá, fazer a inscrição, pode falar com a Mari ou com a Larissa, que é da recepção. O telefone é o 2897-8040. Sobre o que vai ser esse evento? Então vai ser um aulão específico para mulheres, exclusivamente para mulheres, de defesa pessoal. A gente vai ensinar alguns golpes ali, tanto para inibir de forma verbal, quanto também golpes que a pessoa vai segurar, vai puxar o cabelo, vai segurar por trás, vai tentar dar um beijo ou algo que encoste na parede ou no chão para estupro, também para sair de situações bem complicadas. Vai ser um seminário, não é um seminário, eu vou chamar de aulão. Aulão bem legal de defesa pessoal, exclusivo para mulheres. 18 de março, às 11 horas. Que é no mês da mulher, ele vai fazer isso de forma gratuita, para vocês mulheres terem pelo menos o conhecimento de como funciona essa defesa pessoal. Lá ele já vai ensinar algumas estratégias para que você não fique vulnerável. Eu acho que vale muito a pena. Eu vou colocar nas minhas redes sociais direitinho, legal. Ele vai me mandar. É num sábado. E vai ser num sábado, então é um dia que para a maioria das mulheres fica melhor do que ser um dia da semana. É um horário também ótimo, não é um horário tão cedo. Então eu vou deixar tudo isso para vocês. Então, sim, não vai durar muito tempo não, viu, Andrômeda? A ideia é fazer no máximo ali de 1h30 a 2 horas, porque também é um sábado, as pessoas têm que aproveitar e não dá também para ensinar tudo numa única vez, né? Então a ideia é depois a gente fazer isso de forma uma vez por mês ou em algumas outras localidades, mas vamos iniciar com esse no dia 18 de março, lá na Lutas. Gente, já me deu um gancho aqui, vou ter que pedir para ele fazer um outro aulão para as mulheres 40 a mais do podcast. Depois vamos ver, vamos ter uma conversinha aqui de pé de ouvido. Bom, prazer, depois bora, já tá fechado. Já tá? Opa. Ah, muito bem. Assim é que eu gosto. Ou me bate o pau na mesa, gente. Não, e você resolve manda. Isso aqui. Aí. É assim que funciona. Esse tipo de atitude eu só tenho que apoiar, Andrômeda. Essa voz que você tá dando aí. Exatamente. Tem que todos e todas te agradecer. Que Samarada é assim, bem? Ai, tem que tirar nossa saca-rolha aqui, você não tem noção. Não, vamos ajudar aí. Fechou, gatas? Partiu Academia Jeb pro aulão Defesa Pessoal. Aguardem. Beijos. Até a próxima. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Andrômeda. Obrigado mesmo. Um beijo. Valeu. Fechou, meu bem. Olá, sejam bem-vindos, equipe do podcast Andrômeda 40+. É um prazer receber vocês aqui na minha academia de Lutas. Eu sou o Gustavo Frati, professor de Jiu-Jitsu, faixa preta, pratico Jiu-Jitsu há 25 anos.
Sou formado pela família Gracie Jiu-Jitsu, do meu mestre Daniel Gracie, e hoje a gente vai demonstrar algumas técnicas aqui de Jiu-Jitsu para defesa pessoal feminina. Então são técnicas muito efetivas. Hoje eu trouxe a Mariana aqui, a minha esposa, ela é iniciante, faixa branca de Jiu-Jitsu. Foi para demonstrar que uma pessoa com poucas aulas já consegue adquirir técnicas suficientes para se autodefender. Juntamente comigo, quem vai me ajudar também é o professor Tarcísio, conhecido como Tatá, faixa preta também, formado na Gracie Jiu-Jitsu. Nessa técnica, quando o agressor ele segura a vítima pelo braço, ela precisa se desvencilhar dele, virando sempre para o lado do polegar. Quando ela sai, ele dá um puxão de cabelo. Ela vai fazer um giro por trás, dando uma chave de braço, vai chutar a perna dele e finalizar no mata-leão. Nessa técnica, o agressor ele vai fazer um enforcamento na vítima. Ela vai utilizar a técnica jogando seus braços por dentro, se desvencilhando e sair correndo. Uma mais avançada, o agressor segura, ela faz a mesma técnica, dá uma queda, joelho na barriga, descer socos no rosto, pode finalizar no braço, dando armlock, quebrando o braço do agressor. Nessa técnica, o agressor ele vai segurar a vítima dando um mata-leão, que é um enforcamento. Ela vai se desvencilhar do golpe, derrubando ele no solo, joelho na barriga, dando socos no rosto, dando uma chave de braço, quebrando o braço dele. Nesse caso, o agressor utilizando um objeto, um pedaço de pau, um cabo de vassoura para agredir a vítima, ela vai bloquear o golpe, dando uma chave americana, que é uma chave de braço, e sair correndo. Nesse caso, uma situação muito mais crítica já, né? O agressor já está em cima da vítima, ou enforcando ela, ou numa tentativa de estupro. O agressor vai colocar a mão no pescoço, ela vai dominar os pulsos e vai aplicar a chave nos dois braços, quebrando os dois braços do agressor. Agora, uma técnica de armlock também na mesma situação. Nessa situação, o agressor está fazendo um enforcamento na vítima e já fazendo a tentativa de estupro, tirando a sua calça. Ela vai aplicar um golpe chamado triângulo do jiu-jitsu, desmaiando o agressor. Nessa técnica, o agressor está tentando enforcar com o antebraço e também na tentativa de estupro. Ela vai aplicar um golpe que se chama katagatame. E na sequência, uma pedalada no rosto e levanta da técnica se desvencilhando. Pessoal, brigadão aí, espero que tenham gostado um pouquinho das demonstrações de técnicas. Muito importante que vocês pratiquem a defesa pessoal, uma academia que seja renomada, professores homologados. E a nossa academia Jab Lutas, o Instagram é @JabLutas, fica aqui em São Caetano, na rua General Osório, número 415, no bairro Santa Paula. Todos convidados, obrigado.